Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel e essa é a nossa segunda videoaula sobre fluidos, tá? Entretanto, caso você não tenha assistido a primeira parte do conteúdo de fluidos, você pode procurar aqui no nosso canal no YouTube que você encontra facilmente, tá? Então bora lá, né pessoal? Solta a vinheta, editor! Bom, então pessoal, esses são os tópicos que eu vou abordar na aula de hoje. Primeiramente, eu vou falar sobre o princípio de Arquimedes, depois eu vou falar sobre a equação de continuidade e vou finalizar a aula de hoje falando sobre a equação de Bernoulli, tá certo? Então bora lá falar sobre o princípio de Arquimedes. Então, pessoal, imagine a seguinte situação. Você tem aqui um corpo imerso dentro desse fluido. E com base na aula passada, o que a gente já pode deduzir? A pressão aqui embaixo é maior do que a pressão aqui em cima, tá certo? Porque a profundidade é diferente, tá? Outra coisa que nós podemos concluir é que, por exemplo, esse ponto A, na mesma linha horizontal que o ponto B, ambos têm a mesma pressão, ou seja, a pressão de A é igual à pressão de B. Então, pessoal, quando eu pegasse todas essas componentes, tanto na horizontal quanto na vertical, o que eu iria concluir? Que, por exemplo, aqui tem uma componente da esquerda para a direita, e essa componente é como se ela fosse sendo compensada pela componente que está aqui, que seria uma componente da direita para a esquerda. E só iria restar as componentes na vertical. E como essas componentes na vertical elas têm uma maior intensidade aqui embaixo, a resultante de todas essas componentes seria uma força aplicada aqui de baixo para cima. E vamos ver que força é essa. Ah, pessoal, lembrando de uma coisa, que mesmo esse corpo estando aqui imerso dentro desse fluido, ele também apresenta uma força-peso apontada aqui para baixo, tá? Então vamos ver essa situação. Lembrando, pessoal, que mesmo a figura tendo mudado, o princípio ele não muda, ele continua o mesmo, tá? Então, aqui eu tenho minha força-peso, aqui eu tenho meu corpo, e eu tenho essa força, que eu vou chamar de empuxo, que vai substituir todas essas forças que estavam aqui, todas as forças que estavam ao redor, tá certo? E quais são as considerações que nós podemos falar sobre esse empuxo? Então vamos aqui nesse primeiro tópico. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, o fluido exerce sobre o corpo uma força de empuxo, que é aquela força que a gente viu, tá? A força de empuxo é dirigida para cima e tem um módulo dado por. Então vamos aqui tentar entender essa primeira parte. O corpo está total ou parcialmente submerso. Nessa figura, eu tenho que esse bloquinho está totalmente imerso dentro desse fluido. Mas pode ser que só metade estivesse dentro do fluido, a outra metade estivesse para fora. Então, ainda assim, nessa situação, onde eu tenho metade do volume imerso, ainda assim o empuxo seria aplicado, tá? Seria aplicado nessa situação. Então vamos aqui tentar entender essa fórmula. Eu tenho aqui o E, que é o empuxo. Pode ser também que você veja em outra situação como FE, que é a força de empuxo, mas não muda, tá? Então, que eu tenho esse empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido vezes a gravidade. Então vamos aqui voltar na figura. Imagine que você tem aqui esse fluido, que eu vou supor que é a água. Então vamos supor que você tem a água e você coloca esse bloquinho. Então, essa linha aqui, a azul, ela estava aqui embaixo. E depois que eu coloquei esse bloquinho, a linha aqui, a azul, deslocou para cima. Caso você retire esse bloquinho, essa linha que está aqui em cima em azul, ela é deslocada para baixo. Tá certo? Então, esse é o volume de líquido deslocado. Lembrando, pessoal, que pode ser também que você veja essa fórmula, ao invés de ter a densidade e o volume, tendo a massa. Ficaria a massa do volume, a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Mas a relação é a mesma, é só aplicar aquela relação de densidade, volume e massa. Beleza? Então bora lá. Continuar. Pronto, pessoal.
Agora eu vou falar um pouco mais sobre a equação de continuidade. Entretanto, antes de mostrar essa equação, eu preciso fazer algumas considerações, tá? Então, bora lá. Quando eu estiver falando de um fluido, geralmente eu estou falando de um fluido ideal, e um fluido ideal, ele segue algumas regras a respeito do seu escoamento. E que regras são essas? Primeiramente, o fluido, esse escoamento desse fluido é laminar, ele é incompreensível, não é viscoso e é irrotacional. Incompreensível, ele faz relação à massa específica, que em todos os pontos desse fluido, a massa específica é a mesma e não muda. Beleza? Então bora lá continuar. Então pronto, imagine que você tem essa seguinte situação. Você tem aqui um recipiente com a abertura aqui maior na esquerda, você tem o mesmo recipiente, só que com a abertura menor aqui na direita. Então, pessoal, nós podemos traçar um processo lógico para achar uma relação entre a área dessa abertura aqui e a velocidade que entra aqui, o fluido, tá? Mais uma vez, nós temos a área 2 aqui com a velocidade 2. Então, depois de nós traçarmos todo um processo lógico, nós chegamos à seguinte equação de continuidade. Nós temos que a área 1 é igual a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. E o que essa equação está me dizendo? Imagine que você tem uma mangueira e você está tapando parte dessa mangueira, da boca da mangueira. Quando você diminui a área, é como se o fluido, é como se fosse a água saindo com uma velocidade maior, tá? Quando você tem uma área maior, é como se o fluido estivesse entrando aqui com uma velocidade menor. Então é isso o que quer dizer essa fórmula. Se eu tenho uma área grande, a velocidade é menor, e se eu tenho uma área pequena, a velocidade é grande, tá certo? Entretanto, pessoal, em relação a essa equação de continuidade, eu ainda preciso fazer uma outra consideração. Essa relação área e velocidade é uma relação constante, tá? Então ela não muda. Entretanto, essa relação área e velocidade, ela recebe um nome especial que vai ser a vazão do fluido. Ou seja, o RV, que é a vazão do fluido, é igual a área vezes a velocidade, que é uma relação constante, tá? E esse RV, ele pode ser entendido como um volume que passa em uma determinada área em um determinado tempo, tá? Então vamos aqui voltar. Então eu tenho aqui um volume passando nessa área com uma determinada velocidade em um determinado tempo. Então é basicamente o que diz a vazão, tá certo? Vamos continuar e vamos finalizar a aula de hoje falando sobre a equação de Bernoulli. Então bora lá. Imagine que você tem essa situação, você tem aqui uma entrada aqui na esquerda menor, de área menor, e uma outra aqui na direita, só que com área menor. Nós podemos traçar aqui, por exemplo, um eixo X aqui embaixo, um eixo Y aqui do lado, e fazer um processo lógico para achar alguma relação com pressão, velocidade, altura, massa específica. E essa relação vai ser justamente a equação de Bernoulli. E o que essa equação ela diz para mim? Ela diz que a pressão 1, a pressão aqui, tá? Nessa região, mais 1,5 vezes a massa específica aqui, vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais a massa específica vezes a gravidade vezes o y1. Esse y1 na figura é essa distância aqui, h1, tá? E essa relação, ela é uma relação constante. Como é uma relação constante, eu poderia aplicar esse conceito de pressão 1, velocidade 1, gravidade, para essa outra região desse recipiente, tá? Então, ao invés de ser pressão 1, eu tenho pressão 2, eu tenho velocidade 2 e altura 2. Lembrando que esse y2 é essa altura aqui, tá? Aqui na figura tem H1 e H2, mas é a mesma coisa, tá? Aqui tem Y2 e o Y1. Então é a mesma, tá? Não muda. Bom, pessoal, a aula de hoje acabou, tá? Eu espero que tenha conseguido explicar tudo para vocês.
Em caso de dúvida, de questionamento, vocês podem colocar aqui no comentário, tá? Que eu vou olhar e vou responder. Gostaria também de pedir que você curtisse o vídeo e se inscrevesse no nosso canal para não perder os próximos vídeos, tá? Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia e obrigado!